Olá, Leandro Nascimento na área. Hoje é um grande dia, mais um grande dia para você desbravar, mais um grande dia para você instalar novos drives mentais na sua mente. No dia de hoje eu quero falar sobre 3 pilares fundamentais que eu tenho ajustado na minha vida e que a partir de hoje você vai ajustar na sua vida. Para você que não aguenta mais essa vida de todos os dias, dorme, deita e levanta, e quando levanta parece que tomou uma coça, quando levanta parece que um caminhão passou por cima. Você que não aguenta mais, faz um plano, traça um objetivo, mas não consegue alcançar. Você se pega sempre procrastinando, você não tem energia para nada, você não tem força no seu dia a dia. E eu vou te contar como esse processo acontece. Eu descobri na minha vida, quando eu entendi esse processo, por que estava me tirando energia, o que estava me tirando força e por que eu não conseguia cumprir meus objetivos. Eu pegava um livro para ler e me dava sono, eu pegava um curso para poder escutar, um treinamento para poder fazer e eu sono, não conseguia colocar nada em prática. Eu pensava, não, hoje eu vou para academia, não conseguia ir, hoje eu vou começar a fazer exercício físico, hoje eu vou correr, e não conseguia, sempre desanimado. Eu vivi uma vida que eu praticamente todos os dias, desde que iniciava o dia até lá para 5 horas da tarde, eu não tinha energia nenhuma. Eu ia começar a ter energia lá para 5 horas da tarde. E eu fiquei pensando, por que isso está acontecendo? Então no vídeo de hoje eu vou falar contigo sobre esse tema, sobre esse assunto. Você vai entender tudo que estava acontecendo comigo, como eu descobri o porquê que isso aconteceu e qual foi a estratégia que eu apliquei na minha vida. Eu vou te contar tudo para que você possa aplicar na sua vida também. Mas antes que eu comece a desbravar sobre esse conteúdo, eu quero aqui compartilhar com você a minha alegria, a minha felicidade. Eu quero aqui ser grato, que penso, que um dos maiores pecados que existe é a ingratidão. E eu não posso ser ingrato. Eu tenho que ser grato neste momento. Eu tô muito feliz, você vai até rir do lado aí agora, do seu lado aí, desse outro lado da câmera, você vai rir agora porque eu vou falar. Eu estou aqui muito feliz, eu estou grato, porque hoje nós estamos comemorando aí 50 inscritos. Da última vez que eu olhei lá a quantidade de inscritos que tinha no canal, eu estava com 53. Então nós batemos no dia de hoje o marco de 50 inscritos e você faz parte dessa história. Aí você deve estar falando assim, Leandro, você é maluco, Leandro, você é doido. Agora eu acabei de crer que você é doido mesmo. Tá comemorando 50 inscritos. Isso não é sucesso, Leandro. Sucesso é um canal com 1 milhão, com 2, com 5, com 10. Não, 50 inscritos também é sucesso. Porque todos esses canais grandes que você conhece, de 1 milhão, de 2 milhões, de 3, de 5 milhões, esses canais um dia também teve 1 inscrito só, também teve 50 inscritos um dia. E pensa comigo aquelas pessoas que foram os 10 primeiros, 50 primeiros desses canais grandes de milhões aí. Hoje eles têm a satisfação, a alegria de falar, eu faço parte dessa história, eu fui o primeiro a inscrever no seu canal, eu fui os 10 primeiros, 50 primeiros, faz parte daquela história de sucesso. Então da mesma forma, você que são um desses 50, daqui a pouquinho o canal vai estar com 1 milhão, vai estar com 2, vai estar com 3, e você vai poder falar assim, ó, eu faço parte dos 10 primeiros, eu faço parte dos 50, eu faço parte dos 100, eu fui um primeiro inscrito. Você vai ter esse privilégio de você estar construindo essa história junto comigo. E a minha satisfação maior, a minha alegria maior, que já são que 50 pessoas que têm recebido códigos, que têm recebido drives mentais, que têm recebido aqui mentorias, que têm recebido um caminho de sucesso, palavras de sucesso, palavras de transformação. Por isso que eu já quero pedir para você, deixe nos comentários para mim, fala, Leandro, essa palavra aqui, ó, mexeu comigo. Eu já tenho aplicado esse código, essa dica que você tem me dado. Eu tenho feito essas tarefas e através dessas tarefas eu já tenho tido micro resultados. Já tive esse resultado, já coloquei isso em prática. Deixa para mim aqui nos comentários que eu quero saber o que esse projeto você tem feito na sua vida. Que o meu objetivo aqui, como eu já disse, é transformar a vida, é trazer o conhecimento, aquele conhecimento que não temos recebido no colégio, que não temos recebido nas igrejas, que não temos recebido da sociedade. Muitas vezes, pelo contrário, um caminho totalmente diferente do que a gente precisa para poder crescer, para poder ter sucesso. Então eu quero trazer aqui nesse canal esses objetivos, esse foco. Porém, eu não vou conseguir esse objetivo sozinho. Eu não vou conseguir sozinho. Tem uma frase do GeoJ que no dia que eu aprendi, no dia que eu ouvi, eu achei muito importante essa frase e eu guardei comigo. Onde ele fala sobre os 3 P's. Ele fala de pessoas que precisam de pessoas. Pessoas precisam de pessoas. Então muitas vezes na sua vida você não cresce, você não sai do lugar, porque você está tentando fazer sozinho. Você tenta fazer tudo sozinho. Muitas das vezes até Deus você abandonou. Você fala que ama Ele, você fala que tem Ele, mas Ele é o último recurso que você usa. Se você está com alguma doença, um exemplo, algum problema, alguma coisa te incomodando, você tenta o médico, você pega a opinião de pessoas, você vai no Google, você vai para todos os lugares, você pega a opinião de todo mundo. Em último lugar, você vai para Deus. Então você precisa de pessoas no seu lado. Você precisa de pessoas. Pessoas precisam de pessoas. Quando eu entendi isso, eu falei, eu preciso transformar
transbordar na vida de outras pessoas. Porque esse projeto que eu tenho, esse projeto que eu quero iniciar, eu vou precisar de impactar pessoas. E eu não vou conseguir fazer esse projeto sozinho. Esse projeto de aumentar o número de pessoas prósperas, aumentar o número de pessoas com a visão aberta, com a mente aberta, sozinho eu não vou fazer. Eu entendo que Cristo, ele é o grande exemplo nosso. Cristo, ele não fez nada sozinho. Mesmo ele sendo Deus, mesmo ele tendo todo o poder, ele tendo um propósito, ele tendo um projeto aqui, pode ver que ele inicia a caminhada dele, ele chama 12 junto com ele. Por que ele chama 12? Ele entende o quê? Que pessoas precisam de pessoas. Ele entendeu que sozinho ele não ia fazer. Ele entendeu que ele tinha parte para cumprir ali, porém ele tinha que treinar 12 para que esses 12 levassem a mensagem adiante. E pode ver que essa mensagem até hoje ela está sendo levada, porque os 12 levaram para mais 12, que assim foram para gerações, gerações e mais gerações. Então, da mesma forma, você não vai me deixar sozinho nessa caminhada. Por isso que eu preciso que você compartilhe. Eu quero te pedir agora, você que está tendo a vida transformada, você que está recebendo dicas poderosas, você que as dicas que eu já dei aqui, desses 5 vídeos, já transformou sua vida, já te deu uma outra mentalidade, já te deu um outro norte, você que já aplicou, já teve micro resultados, me ajuda nessa caminhada. Você faz parte dessa história, você faz parte desses 50 primeiros, faz parte dessa história. Me ajuda a levar adiante. Entra agora aí, ó, compartilha aí no seu grupo de amigos, seu grupo de famílias, compartilha com todos que você sabe que precisa dessa mensagem, que precisa dessas dicas, que precisa ser mudado e transformado da mesma forma que você está sendo mudada, da mesma forma que você está pegando dicas poderosas, que você vai continuar vídeo após vídeo pegando dicas poderosas. Leva adiante essa mensagem, leva para outras pessoas. Eu preciso da sua ajuda, eu preciso de você. E da mesma forma, conforme você for aprendendo aqui já vai mais um código, aqui já vai uma dica. Tudo que você está aprendendo aqui, você está adquirindo um conhecimento. Só que eu já falei que o conhecimento sozinho ele não adianta. É o 20-80 que você precisa fazer. 20% de conhecimento e 80% de prática. Então, para você praticar, para você fixar qualquer conhecimento de forma melhor, o que você precisa fazer? Ensinar esse conhecimento. Então, você vai transbordar esse conhecimento na vida de outras pessoas. Da mesma forma que um dia eu aprendi e estou aqui transbordando para você conhecimento, você vai pegar esse conhecimento, vai ensinar a outra pessoa também. Você vai transbordar na vida de outra pessoa, você vai levar adiante na vida de outra pessoa esse conhecimento e vai levar compartilhando também, tanto você ensinando quanto você compartilhando, chamando mais gente para que a gente possa construir uma caminhada de sucesso, para que a gente possa construir um Brasil melhor, um Brasil com pessoas de mente aberta, com pessoas de mente de prosperidade, com pessoas que querem crescer, com pessoas que querem produzir, com pessoas que querem ser cidadãos melhor, que quer ser pessoas melhores em todo o ambiente que for. E nós vamos construir pessoas poderosas, pessoas com mentalidade poderosa, pessoas com mentalidade de riqueza, pessoas com mentalidade positiva, com mentalidade que não arrega para nada, pessoas que têm propósito, pessoas que focam nas suas vidas, pessoas que tomam conta da própria vida e vai em busca do sucesso. Então me ajuda, compartilha, que nós vamos juntamente construir essa história. Vocês fazem parte dessa história. Vocês são um pioneiro comigo nesse projeto, um projeto grande, um projeto ousado, um projeto que vai transformar a vida, que vai transformar gerações. É um projeto grande e você faz parte dessa história. Então me ajuda. Vamos crescer esse canal, vamos colocar 100, vamos colocar 1000, vamos colocar milhões aqui dentro. Esse é o objetivo, é transformar a mentalidade para que nós tenhamos pessoas melhores no dia a dia. Então me ajuda, compartilha, leva adiante essa mensagem. Então sou muito grato nesse dia por cada um de vocês. Eu não vou citar nome aqui para não ser injusto e esquecer um ou outro. Eu sou grato a todos vocês que têm comentado, que se inscreveu, que já está compartilhando, que curtiu. Obrigado, gratidão a cada um de vocês. Eu desejo todo sucesso e continue comigo aqui que nós vamos desbravar, nós vamos construir algo poderoso aqui através desses vídeos, através de conteúdo, através da sua vida também, transbordando na vida de outras pessoas. Então a gente já estendeu demais, bora para esse conteúdo que tá fantástico. Eu falei sobre 3 pilares que eu estou ajustando. Então eu vou falar um pouquinho sobre mim. Eu dei uma introdução dizendo que é para pessoas que estão passando por essa situação, de que deita, dorme e quando acorda sem energia nenhuma. Eu vou contar um pouquinho sobre parte aqui do meu dia a dia, como isso aconteceu, como eu perdi esse vigor, como eu perdi essa energia. Eu gerencio um restaurante na minha cidade e gerenciando esse restaurante nós trabalhamos ele ali na gerência de 17 horas até meia-noite prestando esse serviço. Por causa dessa rotina, acabo indo dormir muitas vezes depois de meia-noite, depois de 1 hora. E aí você acaba, às vezes tem dia que você chega, você tá ligado ainda e às vezes você não consegue
consegue dormir direto. Você não consegue dormir direto. Não conseguindo dormir direto, o que você faz? Você acaba, tem dia que dorme 2 horas, tem dia que dorme 1, tem dia que dorme 3, e aí acorda 7, acorda 8, então vive uma vida de sono totalmente desregrada. Aí automaticamente você se alimenta mal, você não tem uma rotina de alimentação, você não tem uma rotina de sono, consequentemente no outro dia você levanta exausto, aquilo que eu falei, você dorme, deita, parece que no outro dia fica exausto, aí não tem força para ir para uma academia, não tem força para nada, você começa a gerar aquela exaustão adrenal, é o que aconteceu comigo, onde eu não tinha energia o dia todo, eu ia começar a ter energia lá para 5 horas da tarde, que era a hora de eu ir prestar esse serviço. E com isso, o que acontecia comigo? Eu não conseguia ter energia, eu queria ali ler um livro, não conseguia. Eu queria focar numa mentoria, não conseguia. Tudo que eu pregava para me fazer, eu não conseguia colocar, que eu estava sempre com sono, sempre sem força, sempre sem energia. E aí eu comecei a buscar a Deus, eu comecei a falar assim, o que está acontecendo comigo? E aí eu comecei a entender uma coisa, veio uma palavra na minha mente e falou, você precisa buscar um equilíbrio em 3 partes da sua vida. Enquanto você não equilibrar 3 partes da sua vida, que eu chamei de pilares, você não vai conseguir focar os seus projetos, você não vai conseguir ter força e energia para focar na sua vida. E eu peguei e falei, qual pilar? E aí eu peguei, e aí na mesma hora veio na minha mente aquele versículo que diz em Tessalonicenses 5, versículo 23, seja preservado todo o vosso corpo, alma e espírito. É claro que ali o contexto está dizendo seja preservado para o dia do Senhor, para o Senhor seja preservado. Claro que a preservação está falando de preservarmos a nossa mente, a nossa pureza, a nossa santidade, uma vida separada para Deus. Só que quando veio aquela palavra ali para mim, eu peguei na mesma hora que veio essa palavra de preservar o corpo, eu comecei a entender o quê? Que o meu corpo, ele não estava sendo preservado. Eu comecei a entender que eu estava naquele momento que com 114 quilos, minha gordura visceral 19, correndo risco de a qualquer momento dar um infarto. E aí eu comecei a perceber o quê? Que esse estágio do meu corpo, ele estava me tirando energia, ele estava me tirando força, porque eu estava com a minha vida, o meu corpo desregulado. E como eu desregulei meu corpo? Dormindo mal, me alimentando mal, adquirindo uma certa quantidade de peso que estava já fazendo mal, tanto ao meu intestino quanto ao meu corpo. Isso não me dava mais vigor, isso não estava me dando mais energia, estava me gerando essa exaustão adrenal, por conta daquilo que eu estava comendo, por conta daquilo que eu estava me dormindo mal. E aqui eu já quero deixar um recado, porque eu tenho visto muitas pessoas no dia de hoje passando a mesma situação. Eu vejo pessoas nas empresas, eu vejo pessoas nas igrejas, direto reclamando, tô com dor de cabeça, tô com mal-estar, tô passando mal, tô passando isso, tô passando aquilo. Pessoas reclamando que tá passando mal. E a grande parte desse acontecimento é pelo estilo de vida que as pessoas estão levando. Um estilo de vida que as pessoas estão se alimentando o tempo todo de lixo, mandando lixo para dentro na alimentação, comendo só alimentos que não têm riqueza em nutrientes, alimentos que fazem mal para o organismo, alimentos que muitas vezes não é nem alimentos, é substâncias cheias de químicas que jogam para o organismo e o seu organismo não entende, o seu organismo não sabe trabalhar, porque não são nutrientes compatíveis ao organismo. É apenas alimentos que te fazem mal, que é apenas alimentos que ferem seu intestino, e são 2 partes principais que você precisa trabalhar, que é a sua saúde mental e a saúde do seu intestino. São os 2 cérebros praticamente que o nosso corpo tem, que é o nosso cérebro mental e o nosso intestino. São 2 órgãos muito importantes para poder trazer a performance, para poder trazer a energia. E baseado a isso, eu vi que o estilo de vida que estava vivendo na alimentação estava destruindo. Aqui eu já quero deixar um recado, quebrar até mesmo um paradigma para alguns pastores, para alguns padres, para poder orientar os seus membros sobre esse assunto aqui. Porque principalmente no meio cristão a gente ouve muito, eu sou uma pessoa cristã e eu ouço muito isso no nosso meio. A gente fala assim, crente come muito, né? O cristão come muito. Eu tenho visto cada vez mais as pessoas comerem e comerem e comerem. Só que isso está trazendo esse problema. Essa comelança é uma estratégia, na verdade, de uma parceria que existe entre a indústria alimentícia, que quer vender os seus produtos alimentícios, que não é nem alimenta, produtos alimentícios, e uma parceria com a farmacêutica, onde essa indústria alimentícia ela vai te adoecer para a farmacêutica te vender remédio. E por isso que cada vez mais está sendo uma propaganda muito grande para incentivar a humanidade ela cada vez mais se alimentar de forma pior, cada vez mais com alimentos que não têm riqueza
riqueza nutricional e com isso as pessoas estão a cada vez mais adquirindo mais peso, a cada vez mais as pessoas estão sem energia, tá sem vigor físico, fica o tempo todo doente, com a cabeça doendo, cheio de problemas de saúde, e não é isso que Deus planejou para você, não é isso que Deus tem pra gente. Nós temos um propósito para cumprir aqui nessa terra, e para esse propósito você vai ter que ter força. É por isso que a Bíblia fala, seja preservado o seu corpo. A Bíblia fala que nós somos o templo do Espírito, e eu percebi que eu tinha um propósito, eu tinha um talento e um propósito para ser desenvolvido, porém eu estava destruindo meu corpo físico, e eu não estava tendo energia para poder focar. Assim eu quero que você olhe para a sua vida agora. Você que está sem energia, eu quero que você faça uma análise. Como é que está o seu sono? Como é que está a sua alimentação? Como estão esses pilares na sua vida? Exercício físico, porque você vai precisar fazer exercício físico. Por que você vai precisar? Por causa de uma coisa chamada endorfina. Você quer que o seu dia seja top, seja um dia que você tenha energia, você tenha vigor? Inicie o seu dia fazendo exercício. Inicie seu dia correndo, inicie seu dia na musculação, inicie seu dia endorfinando o seu corpo, você vai ver que o seu dia vai ser outra coisa. Então você vai precisar inserir. Então eu comecei a entender, eu preciso equilibrar o meu corpo. E aí o que eu inseri de rotina? Eu comecei o quê? Eu comecei a cortar algumas coisas na alimentação, eu comecei a inserir a musculação e eu comecei a inserir correr 5 km todos os dias. Então eu comecei a correr todos os dias. Onde num período de 50 dias eu perdi na média de 10 quilos. E eu estou nesse processo ainda, tenho mais peso para poder perder. Continuo nesse processo aí, focando na academia, focando na esteira lá, correndo os 5 km. Eu tenho um objetivo de chegar a 85 quilos. Mas só esse micro resultado que eu já iniciei já tem me gerado mais energia, já tem me gerado mais vigor, e eu tenho conseguido colocar em prática alguns projetos que estavam engavetados por falta de energia. Esses projetos que estavam engavetados, estou tirando ele da gaveta e colocando ele em prática, tendo força para voltar a ler o livro, voltar a ler a Bíblia, voltar a focar em projetos. E o outro, essa é uma parte do pilar, o corpo. Você vai ter que cuidar do seu corpo, cuide do seu corpo. Não caia nessa história de que crente come muito. Eu vi uma vez uma mensagem de um pastor que eu gosto muito dele, acho fantástico as mensagens dele, Deus usa ele muito, mas teve um dia que ele teve a infelicidade de falar que ele falou sobre a Coca-Cola. Ele falou que ele orava para que Deus salvasse o homem, né? Tivesse salvado o homem que inventou a Coca-Cola, porque ele fez um bem maravilhoso para a humanidade. Quando eu vi aquilo eu falei que não sabe o que está falando. O refrigerante, principalmente a Coca-Cola, é uma das coisas que mais tem causado câncer nas pessoas, que é o refrigerante, ele abaixa seu pH, ele desce seu pH 2,5% pH sanguíneo. Isso deixa seu organismo ácido, e um organismo ácido é um organismo fácil para desenvolver câncer nele. Então não é um bem que ele causou para a humanidade criando a Coca-Cola, causou um mal terrível, o mal que tem destruído a humanidade, o refrigerante. E as pessoas cada dia mais estão viciadas nessa droga que tem matado muitas pessoas pelo mundo. Se você pesquisar aí, a lista dos piores alimentos, vai ver que o refrigerante está inserido na lista dos piores alimentos. Então não foi o bem terrível. Então não caia nessa história que você tem que comer muito, que você tem que comer exagerado, que você não caia. Você precisa cuidar do seu corpo. Deus falou para você cuidar, para você preservar. Esse corpo é templo do Espírito. Ele tem que estar saudável. Você tem um propósito em Deus para poder desenvolver nessa terra. Você tem vidas para transformar e você vai precisar estar bem fisicamente. Você vai precisar estar com energia, você vai precisar estar com força, você vai precisar ter vigor para poder se cumprir esse propósito, porque senão você não vai conseguir cumprir esse propósito. Porque na hora que era para você estar ali transbordando na vida de outra pessoa, você vai estar doente no hospital, você vai estar em casa prostrado dentro de uma cama porque você está com um monte de problemas no intestino, mal-estar, e não consegue focar o seu propósito. Então você precisa focar o seu propósito. Então o primeiro pilar, corpo. Então você vai precisar ajustar esse corpo. Aqui eu já quero deixar uma dica para você: pesquise sobre esses assuntos, sobre alimentação, alimentos bons, alimentos ruins, o que você tem que focar nessa dieta, o que você tem que fazer para melhorar esse estilo de vida seu. E aqui eu quero dar 2 indicações para você sobre essa questão de alimentação, de saúde. Eu quero indicar o Dr. Lay Ribeiro. Pesquisa no YouTube aqui, pesquisa sobre o Dr. Lay Ribeiro e Kátia Nararaca. Tem mais pessoas, mas esses 2 já vai trazer um conteúdo, um conhecimento bom nessa área de alimentação que você precisa crescer, que você precisa cuidar do seu corpo para que você possa cumprir o propósito que Deus tem aqui na Terra. A outra coisa, a alma, psique, a catedral, a sede
da vontade, do intelecto, do sentimento. É na mente aqui, ó, é na catedral, é na mente, é na alma que os projetos da sua vida vai sair. É por isso que a Bíblia fala que de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Coração quer dizer mente. Fala, ó, do coração que você vai ter as saídas para a vida. Então, ou seja, da sua mente que vai sair os seus projetos. Tudo que foi criado passou pela mente. Passou pela mente. Até pela mente de Deus. Deus, quando criou tudo, primeiro ele arquitetou, depois ele fez. Mesma coisa, pode ver o celular que você tem na mão. Primeiro alguém pensou, alguém arquitetou na mente, depois colocou num papel, colocou em um projeto, depois materializou. Então tudo na vida primeiro passa pela mente. É por isso que você tem que estar com a mente aberta, com a visão aberta. Você tem que cuidar da sua alma, você tem que cuidar da sua mente. E eu percebi que eu não estava focando naquilo que eu precisava. Às vezes focando em muitas coisas. Aí ver filme, ver Netflix, muitas vezes filme de ação, filmes de... só vai colocando coisas na mente que não produz nada. E aí você fica com a mente cheia de preocupação, cheio de medo, cheio de temor. Aí você fica com aquela mente toda desequilibrada. Aí você não consegue focar nos seus sonhos, você não consegue focar nos seus objetivos, você não tem força para focar porque seu psique, a sua alma, ela tá desequilibrada, a sua mente está desequilibrada. Então por isso que você precisa mudar. A gente já falou de hábitos no vídeo anterior. Você vai precisar mudar esses hábitos. Aí já é um hábito bom que você quer. Você tem que fazer. Você tira aqueles hábitos ruins, que eram hábitos que você ficava colocando na sua mente, coisas que não te levam a lugar nenhum. Então você precisa deixar a sua mente limpa, para que você tenha planos, para que você tenha projetos, para que você tenha ideias, para que essa mente sua esteja limpa para poder receber a revelação do alto. Então é por isso que você tem que parar de perder tempo com coisas que só tá enchendo a sua memória de coisas que não vai levar a lugar nenhum. É aquelas piadinhas de TikTok que você fica rodando lá e enchendo a sua mente de coisas que não edificam. É aquele filme, aquela novela que vai colocar um monte de pensamentos na sua cabeça que não vai te levar a lugar nenhum. É aquele noticiário que só fala coisa negativa que você ouve e enche você de medo, enche você de insegurança, enche você de energia baixa, frequência baixa, você não tem força, não tem vigor. Você começa a entrar numa vida de medo. Então você precisa colocar na sua mente o quê? Coisas poderosas, coisas de crescimento, coisas de visão, ocupar a sua mente mesmo com coisas importantes. Então você vai trocar, você vai parar de ficar assistindo noticiário, você vai parar de ficar assistindo televisão, parar de ficar assistindo essas coisas e vai trocar, substitui por um livro poderoso que vai te colocar mentalidades poderosas. Pega documentários de pessoas de sucesso, pessoas que tiveram uma transformação de vida, para que você coloque referências boas na sua mente, para que a sua mente esteja sempre livre, em paz, preparada para poder crescer, para que você tenha uma mente ali, ó, que sempre você transborda na vida das pessoas coisa boa. A Bíblia fala que o que a boca fala, daquilo que o coração tá cheio. Quando você fala de coração, fala de mente. Quando a Bíblia fala de coração, ela tá falando de mente. Então, muitas vezes é aquilo que tá na sua mente que a sua boca fala. É as lembranças que tá aqui, ó. É por isso que você tem que tomar cuidado, você tem que blindar a sua mente, a sua alma, blindar a sua mente daquilo que tá entrando nela, porque nós somos seres associativos. Tudo quando alguém fala alguma coisa, sua mente associa com alguma coisa que tá gravada dentro dela. E se você ficar gravando só coisas que não edificam, o que vai acontecer? A sua mente está toda hora trazendo coisa que não edifica. E você é canal de bênção. Deus te criou para ser canal, então você tem que estar na sua mente coisas que transbordam. Quando alguém trouxer uma palavra para você, a sua mente tem que trazer palavras de vida. Porque se não for para abrir a boca para edificar, não vale a pena nem abrir a boca, é melhor ficar calado. Se não for abrir a boca para construir, melhor ficar calado. Não abra a sua boca para destruir. Não deixe a sua boca ser instrumento do inimigo para poder destruir vidas, mas use a sua boca para poder construir pessoas, para poder transformar pessoas. Então isso vai depender do que está na sua mente. Então a partir de hoje guarda isso, coloque coisas poderosas na sua mente. Construa essa mentalidade de coisas poderosas. Não coloque qualquer coisa na sua mente. Não coloque qualquer coisa na sua boca. Porque aquilo que você coloca na sua boca, ela desce no ventre ali e destrói o seu corpo físico. Aquilo que você coloca na sua mente, destrói a sua mente e te coloca um novo ser totalmente fora daquilo que é o ser que você precisa ser, que Deus criou. Então você precisa fazer isso, precisa construir uma mente poderosa. E você tem que mudar esses hábitos. Tira tudo aquilo que é coisa ruim. A partir de hoje você vai pensar, você vai colocar assim, ó, eu tenho um propósito e eu tenho uma performance que eu quero fazer na minha vida. Tudo que você for comer, você pega e vai falar assim, ó, isso aqui tá aliado ao meu propósito? Tá, é isso aqui, vai ligar ao meu propósito. Não tá alinhado? Não faça. Esses pensamentos que eles fazem parte do meu propósito, eles fazem parte do novo eu que eu tô construindo? Fazem, então beleza. Não fazem, não deixe entrar na sua mente, porque isso vai cauterizar a sua mente, você vai levar por um caminho que vai te tirar do propósito, vai tirar do foco. Então cuide bem da sua mente. E o terceiro pilar, o pilar espírito, a parte espiritual. Então
comecei a perceber o quê? Aquilo que eu já falei um pouquinho atrás aí, sobre muitas vezes o que a gente fala que serve a Deus, que ama a Deus, mas muitas vezes a gente nega com as obras, com as atitudes. Muitas vezes a gente começa a levar a nossa vida sozinho, a gente começa aqui a ter as opiniões formadas, ter os próprios pensamentos e não leva a Deus os nossos propósitos. A gente coloca ele em último plano, a gente tenta fazer tudo sozinho, a gente pega a opinião de todas as pessoas e por último, quando não dá certo, que a gente vai muitas vezes até Deus e perguntar: Senhor, me dá uma solução. Muitas vezes a gente usa a nossa vida espiritual, a gente usa às vezes o nosso Criador como barganha, simplesmente para receber dele aquilo que a gente quer, e não é isso. A Bíblia vai dizer que ele busca aqueles que o adorem e o adorem em espírito e em verdade. Então nossa adoração precisa ser em espírito e em verdade. Então espiritual, então eu comecei a entender, eu falei: poxa, eu preciso colocar Deus em todos os meus projetos. A cada coisa que eu for fazer eu preciso primeiro colocar nas mãos dele. Pedir ele para que ele abra minha mente, para que ele me inspire, para que ele me dê uma saída. Todos os dias uma vida de meditação no Senhor, meditação na palavra. Todo dia uma vida de meditação, uma vida de busca, uma vida de proximidade. Para que através da palavra você possa se limpar, você possa cada dia mais estar preparado numa parte espiritual. Que você vai precisar crescer as duas partes juntas. Aqui eu quero quebrar outro paradigma, outra crença totalmente errada que foi colocada. Quando a gente fala de espiritualidade e quando a gente fala de riqueza, existe aqueles bloqueios, né? Não, mas a Bíblia fala que um rico não entra no reino do céu. A Bíblia fala que é pecado ser próspero, ser rico. Nada disso. Vai haver muitos homens de Deus que Deus abençoou eles demais, que Deus deu muita riqueza e riquezas que não deu para ninguém. A Bíblia vai falar sobre aquela parte onde o Senhor pede o homem que tinha muito dinheiro para vender e dar tudo aos pobres. E ele, com o coração naquela riqueza, ele não faz isso e fica muito triste. E aí o Senhor vai repreender ele sobre essa situação. Aí nós vamos ter a passagem que vai falar sobre, né, aquela frase que todo mundo gosta de dizer, né, que é mais fácil um camelo passar no fundo de agulha do que um rico entrar no reino do céu. Quando eu era mais novinho, né, a gente imaginava, né, aquela agulha, né, que a nossa mãe costurava nossas roupas e aquele camelão passando assim. Realmente é impossível acontecer isso. Só que não é assim. Não é assim que funciona. Depois eu fui entender, estudando mais, eu fui entender melhor. Na verdade, o que acontecia era que de Jerusalém os portões fechavam às 18 horas, depois das 18, né? E depois que os portões eram fechados, só tinha uma fenda que dava para passar, que era chamada de fenda da agulha, né? Que é onde era apenas um buraquinho aberto que dava para passar. Mal dava para passar um ser humano ali direito, passava com muita dificuldade. E para o camelo passar era muita dificuldade, que ele tinha que abaixar muito para poder conseguir passar nessa fenda. É por isso que Jesus falou assim: ó, é mais fácil um camelo conseguir passar ali do que um rico entrar no reino dos céus. Mas aí você vai ver que o complemento é: mas para Deus nada é impossível. Aí você vai ver também falando sobre o que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então percebe que o problema não é dinheiro, é o amor ao dinheiro. Então você tem que combater o amor ao dinheiro, não é o dinheiro, não é a riqueza. Porque o dinheiro e a riqueza é apenas uma ferramenta para você cumprir o seu propósito, para você dar o melhor para sua família, para você dar o melhor para os seus filhos, para você cumprir o propósito de honrar a sua família nessa terra. E Deus vai te patrocinar para que você consiga patrocinar outras pessoas, transbordar na vida das outras pessoas, ajudar outras pessoas. Então o que aconteceu com aquele homem quando ele é questionado para mandar riqueza? O que aconteceu? O coração dele, o amor dele era naquela riqueza. E quando Jesus disse o quê? Que para poder entrar no reino dos céus aqui, você teria que, igual o camelo, abaixar. Você teria que viver uma vida que é de humilhação, você teria que viver uma vida que você estava debaixo das potentes mãos do Senhor. É por isso que você precisa ter um crescimento nas duas áreas. É por isso que você precisa crescer financeiramente, mas da mesma forma crescer espiritualmente. Por isso que você precisa entender muito bem qual é o seu propósito. Porque quando você entende o seu propósito, quando o seu propósito é o reino, quando o seu propósito é cumprir o projeto do reino aqui na terra, porque Deus te chamou com um propósito. E o propósito dele sempre está ligado a você transformar vidas. Porque Deus, ele investe em pessoas, ele investe em projetos. Ele patrocina pessoas para cumprir projetos. E esses projetos sempre estão ligados a pessoas. Então toda a prosperidade, toda a riqueza que Deus vai colocar nas suas mãos é para que você cumpra um propósito. É para que você invista em outras pessoas. Então você precisa quebrar, porque esse questionamento de que é pecado, não sei o que, isso faz você levar uma vida de miséria. E aí a gente vê quantas famílias hoje destruídas. Você vai ver que muitos problemas de divórcio tá ligado à falta de dinheiro, tá ligado à falta de recursos. É por isso que você precisa crescer, prosperar, para que você consiga honrar a tua casa, para que você consiga honrar a tua família e para que você consiga ajudar outras pessoas. Então você precisa crescer. Lembra da palavra que você vai lembrar da parábola do talento, onde Deus dá
quantidade para um, quantidade para outro, um só para outro. E o que tinha 5 lá, o Senhor aqui, ó, dobrei. O outro também, Senhor, ó, ganhei mais tanto. Mas teve um que enterrou. E aquele que enterrou, ó, mau servo. Você não cresceu o seu talento, você não cresceu aquilo que eu te dei. Era mais fácil ter deixado no banco lá. Pelo menos renderia alguns juros para mim. E o Senhor toma dele, dá para aquele que produziu e lança esse, chama ele de mau servo e lança eles nas trevas exteriores. Então Deus te chamou para produzir, para crescer. Deus te chamou para governar sobre essa terra. Você vai governar aqui, você vai colher o melhor dessa terra, viver o melhor dessa terra, cumprir o seu propósito e um dia na eternidade gozar de uma vida com Ele, uma vida plena, onde você vai ter um novo corpo, uma nova vida, um corpo transformado. Só que para governar sobre essa terra, entenda, você vai ter que crescer, você vai ter que prosperar, você vai ter que... Porque senão você não consegue cumprir o propósito. Como é que a Bíblia fala pra gente que a verdadeira religião é o quê? Ajudar órfãos, ajudar viúvo. Como que você vai ajudar órfãos e viúvos se você não consegue ajudar nem a sua própria casa? Como que você vai ajudar outras pessoas se você não tem nem pra você? Como é que você vai ajudar outras pessoas? É por isso que você precisa crescer, você precisa prosperar. Por isso que você precisa cumprir o propósito para que Deus honre a tua vida, para que Deus invista em você, para que você tenha condições de transbordar na vida das outras pessoas, para que você tenha condições de patrocinar projetos, para que você consiga patrocinar projetos na sua igreja, projetos na sua casa, para que você consiga dar o melhor para a sua família, para a sua casa. Então você prosperando, todos ganham. Você prosperando, a sua esposa ganha, o seu esposo ganha, os seus filhos ganham, a sua igreja ganha, a sociedade ganha, todos ganham, todos vão ganhar. Só que você precisa entender esse projeto. Você precisa crescer conhecimento, crescer o seu lado espiritual, para que você tenha uma vida espiritual, para que você não ame o dinheiro, mas que você entenda que ele é seu escravo. Não é ele que tem que te dominar, é você que tem que dominar ele. E ele é apenas uma ferramenta que você vai usar para cumprir o seu propósito aqui na Terra. Então guarda isso. O dinheiro, o recurso, a prosperidade, ele é apenas uma ferramenta que você vai usar para cumprir o seu propósito aqui na Terra. E o seu propósito é isso, é vidas, é o reino. Nós somos chamados aqui para poder desenvolver o reino dos céus, para poder pregar, para poder levar mensagens, para poder transformar vidas, para poder trazer uma vida nova para as pessoas. Esse é o nosso foco, esse é o nosso propósito aqui nessa Terra. Então esse é o meu propósito, é trazer conteúdos, é trazer ferramentas que vai ajudar você a transformar, buscar esse equilíbrio no corpo, esse equilíbrio na alma, esse equilíbrio no espírito. Que é através desse equilíbrio que você vai ter força e energia e você vai ter Deus te patrocinando na sua vida para que você cumpra esse projeto. E aí você, a partir do momento que você buscar esse equilíbrio, você vai transbordar esse equilíbrio na vida de outras pessoas. Você vai transbordar na vida de outras pessoas. Porque você vai ensinar outras pessoas a fazerem a mesma coisa. Você vai ensinar outras pessoas a terem a mesma visão, o mesmo foco. Então guarda isso, guarda esses 3 pilares, corpo, alma e espírito. Eu estava sem energia nenhuma e eu comecei a buscar o equilíbrio. Ainda tenho muita coisa, ainda muita jornada para trilhar. Tenho que melhorar mais e mais a minha parte do corpo. Intelecto, estou buscando, preservando a minha mente, focando apenas em leitura da palavra, leitura de livros importantes, documentários, só coisas, colocando na minha mente só coisas importantes para que eu possa crescer. Da mesma forma no meu espírito, colocando a minha vida nas mãos do Senhor, tentando purificar minha mente, purificar o meu coração, tentando transbordar na vida das pessoas. Perfeito eu sei que não vamos conseguir ser, que nós estamos num corpo de pecado, um corpo que pecou lá em Adão e nós carregamos essa semente do pecado. Por isso que Cristo teve que vir e pagar o preço por nós, porque nós, na nossa essência, nós não conseguimos ser 100%, mas precisamos tentar preservar. Como diz a Bíblia, preserva. Tenta fazer o máximo que você puder para buscar esses 3 equilíbrios. E essas 3 partes equilibradas, você começa a ter força, você começa a ter vigor, você começa a ter garra. E aí sim, você começa a virar um leão para desbravar, para poder cumprir o seu propósito, para cumprir os seus planos, os seus objetivos e cumprir o propósito do reino. Então você vai guardar no seu coração corpo, alma e espírito. Então você vai buscar estratégias para poder melhorar a partir de hoje o seu corpo. Você vai buscar estratégia para melhorar a sua alma. Você vai buscar estratégia para melhorar o seu espírito. Nesse canal que eu vou trazer várias estratégias que vai trabalhar essas 3 partes na sua vida. Então se esse conteúdo tem te ajudado, se esse conteúdo tem transformado a sua vida, eu quero mais uma vez te pedir, compartilhe esse vídeo, leva para o máximo de pessoas. E você que ainda não está inscrito, inscreva nesse canal, ative o sino de recomendação para que o YouTube continue te recomendando, porque estamos numa maratona de transformação de vida, onde vamos transformar as nossas vidas através do conhecimento, através da sabedoria, através do propósito que Deus tem para nossas vidas. Então
você que ainda não descobriu, você precisa descobrir o seu propósito, você precisa descobrir o seu talento e você precisa começar a transbordar na vida de outras pessoas. Então, se você tem gostado do conteúdo que eu tenho trago aqui no canal, já deixa nos comentários hashtags eu tenho gostado, hashtag esse conteúdo tem transformado a minha vida. E se tem transformado a sua vida, não seja egoísta, não fique com esse conteúdo só para você. Compartilha, leva adiante. Obrigado por ter ficado comigo até aqui. Se você ficou até aqui, significa que você tem gostado desse conteúdo, significa que ele tem transformado a sua vida, significa que aquilo que nós estamos fazendo, o trabalho que nós estamos fazendo tem impactado a sua vida. Então, mais uma vez, gratidão, obrigado, desejo você a todo sucesso, valeu, até o próximo vídeo, fica com Deus.